Olá, boa noite. Desde a noite dessa quarta-feira, são muitos os transtornos para moradores de uma rua do bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste de Manaus. Lá, uma adutora de água rompeu e a forte correnteza atingiu algumas casas. A chuva ainda prejudicou os reparos na via durante o dia. Nas imagens gravadas pelos próprios moradores, é possível ver uma grande quantidade de água sendo jorrada na Avenida Londres, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste, logo quando a adutora rompeu. Nesse outro trecho do vídeo, o morador consegue tirar pedaços de asfalto que aos poucos vai subindo devido à força d'água. Essas imagens mostram armários, geladeira e alguns cômodos que foram colocados para fora. Esses pertences são do seu Efigênio, de 69 anos, que estava em casa no momento do rompimento. Eu estava deixando água aí, já estava alagado, que tinha água aqui dentro, já lama, né? Nem água, era a lama que estava aqui dentro. Aí, preocupado aí. Os pertences foram levados para a casa de Valdira, sua filha. Segundo ela, essa não é a primeira vez que a adutora se rompeu. Já aconteceu uma vez, não tem nem um ano que aconteceu isso antes, com essa mesma adutora que estourou e bagunçou as casas aí todinho. Tem essas casas aqui, ó, tem uma do Ceguinho, que daí do lado é um rapaz deficiente, que está com um filho de 20 dias, né? A gente não sabe nem para onde eles levaram eles. E essa vizinha daqui do lado também, que tem um senhor de 80 anos, que tiveram que sair todo mundo das pressas, as coisas dela tudo aí. Se essa casa desabar, vai desabar tanto a casa do lado quanto essa aqui. Essa casa e outras 4 serão avaliadas pelas equipes da Defesa Civil Municipal, pois apresentam rachaduras e correm o risco de desabar. Foram para um aluguel social pago pela Manaus Ambiental e retornamos agora pela parte da manhã para fazer uma avaliação mais minuciosa nas residências para verificar se tinha rachaduras ou fissuras ou algum risco de desabamento. E nessas casas que tem esses problemas, como é que fica? Na realidade, a Água do Amazonas vai assumir esse prejuízo em relação às residências. Durante a manhã desta quinta-feira, técnicos da Manaus Ambiental estiveram no local para fazer os devidos reparos. Engenheiros da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas não quiseram gravar entrevista. Os moradores contam que estão receosos de que algo semelhante volte a ocorrer, já que a Avenida Londres tem um fluxo grande de veículos pesados. Passa a rota, é a rota do distrito aqui, passa tudinho aqui, entendeu? Essa aqui já foi uma principal, entendeu? Agora não é mais por causa do barranco. Aí cortaram por causa do barranco, né? Crimes violentos que, além de assustarem a população, têm dado ainda mais trabalho para a polícia. Nesta quinta-feira, só nas primeiras horas da manhã, o IML foi acionado para atender 3 casos, sendo 2 corpos esquartejados e um carbonizado no carro que foi incendiado na zona rural. Na zona urbana, um corpo foi colocado em uma mala e o outro dentro da geladeira. No crime da mala, o corpo foi encontrado por populares na manhã desta quinta-feira, na Avenida Palmeira do Miriti, Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus. Aí eu vi a mala, eu peguei e disse pro meu marido, né? Eu disse, olha, essa mala tá novinha, tem bem defunto aí dentro. Eu falei pra ele. Ele disse, tem sim, tem gente morta aqui. Ele sacudiu com o pé dele, aí tava pesada. Aí eu disse, não mexe não. Ele disse, eu vou abrir. Eu disse, não abre não. Quando ele abriu, ele viu o pé. Aí a gente gritamos, aí veio os motoristas aí da fábrica aí da frente, eles terminaram de abrir, aí um deles pegou um saco, puxou a cabeça, que estava debaixo das pernas, né, a cabeça. Aí ele puxou a cabeça, aí ele botou assim para ver se alguém sabia quem era, né. Aí a gente começou a gritar e ligaram para a polícia e tá aí, né, até agora aí. A 4ª Companhia Interativa Comunitária foi acionada às 7h20 da manhã. O popular entrou em contato com o 190 e informou aí a nossa central que havia um corpo encontrado em uma mala aqui na Palmeira do Miriti, frente à Itam, Indústria Transformadora do Amazonas. E aí nós deslocamos aqui para averiguar a situação e foi realmente constatado o cadáver no local. O acionamento foi por volta de 7h10, 7h20 da manhã. Um outro caso também chamou a atenção da polícia. Um corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado carbonizado dentro de um veículo na manhã desta quinta-feira no ramal Água Branca, localizado na comunidade João Paulo, bairro Jorge Teixeira, zona leste da cidade. No chão, marcas de sangue. Próximo ao veículo, um isqueiro foi encontrado pelas equipes da perícia, além de 2 cápsulas de pistola 380mm. Segundo a polícia, as características do crime indicam que a vítima foi executada no
ramal e em seguida teve o corpo colocado dentro do veículo e depois incendiado. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Podemos afirmar até o momento é que a Delegacia de Homicídios, bem como o DRCO, nós conseguimos interceptar algumas mensagens através dos nossos informes de inteligência a respeito da mudança da liderança de uma facção criminosa que atua em nossa capital e no estado do Amazonas também. Isso se deu a partir da prisão realizada pela SEAI, do Rony e Coquinho, que eram representantes do alto escalão dessa facção que estão em presídios federais. Então, com a mudança dessas lideranças, acaba ocorrendo esse tipo de ações, né? Execuções, até para impor respeito entre seus seguidores, bem como seus adversários também. Então, nossa linha inicial é nesse sentido. E os crimes violentos não param por aí. Na zona sul de Manaus, um homem de 34 anos foi preso suspeito de esquartejar uma mulher. O crime ocorreu nessa casa localizada no bairro Betânia. Segundo a polícia, a própria mãe procurou o 1º Distrito Integrado de Polícia e denunciou o filho. Os policiais encontraram a residência fechada, mas logo conseguiram adentrar e encontrar o corpo em pedaços dentro de uma geladeira. E na tarde de hoje, o corpo de um bebê, isso mesmo, de um recém-nascido, foi encontrado no Igarapé do Franco, na zona oeste de Manaus. O corpo da criança, já em estado de decomposição, estava em meio a muito lixo. O corpo do bebê foi removido pelo Instituto Médico Legal e a polícia investiga o caso. 5 pessoas foram presas pela polícia acusadas de roubo a lojas de eletroeletrônicos aqui na capital. Imagens de circuito interno foram importantes para prender os infratores. As imagens de câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificar a quadrilha. Lojas de eletroeletrônicos eram alvos dos suspeitos. Eles preferiam os aparelhos de celular. Um dos investigados já havia participado de um roubo ocorrido em março numa loja de uma das redes de eletroeletrônicos. Segundo a polícia, um casal de suspeitos chegou até a abrir uma loja própria para comercializar os produtos roubados de estabelecimentos em Manaus. Em um dos casos, o bando utilizou motocicletas roubadas ou furtadas com placas clonadas para fugir. 35 celulares foram subtraídos das lojas de um grupo comercial e 15 deles já foram devolvidos para a empresa. Ao todo, 5 pessoas foram presas pela polícia, sendo 4 homens e uma mulher. Eles serão encaminhados para as unidades prisionais. E um motorista ficou ferido ao capotar o carro e invadir o canteiro central de avenida na zona oeste aqui da capital. Esse acidente ocorreu na manhã de hoje. O capotamento aconteceu na manhã de hoje, na Avenida Caco Caminha, no bairro Compensa, no sentido centro-bairro. Segundo a polícia, o motorista desse veículo quis desviar de uma pessoa que tentava atravessar a avenida, mas acabou batendo em uma moto e capotou o carro até chegar ao meio-fio da via. O condutor do veículo foi levado pelo SAMU. O trânsito no local ficou congestionado por conta do acidente. Um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Manaus quer permitir que animais de estimação entrem em hospitais da cidade, sejam eles públicos ou privados, durante os horários de visita. A proposta defende que os bichos podem contribuir na melhora dos pacientes, mas para não representar um risco sanitário às unidades, eles precisam estar saudáveis. Levar animais ao ambiente hospitalar para ver o dono pode se tornar possível. Um projeto de lei foi deliberado na Câmara Municipal de Manaus que autoriza a entrada de animais domésticos em hospitais. O projeto surgiu com o objetivo de promover o contato de pacientes com seus animais de estimação e levar terapia assistida por animais. Esse trabalho ele já existe, então a gente está buscando a regulamentação para tanto auxiliar as pessoas que por algum motivo vão para o hospital e têm uma afinidade muito grande com os seus animais e não pode vê-los, e isso acaba às vezes deixando a pessoa mais doente, ou as pessoas que estão doentes, internadas há muito tempo, e que a terapia com o animal pode auxiliar essas pessoas na melhora da sua saúde. Mas para quem não conhece o projeto, a proposta é estranha. Não é para estar separado do pessoal e às vezes a pessoa que gosta pode até ficar mais doente, não é isso? Eu concordo com gostar do animal, não para ir visitar no hospital. Eu acho que não é bom não, que solta pelo e às vezes são bem cuidados, né? Mas soltam pelos, pode
levar a uma complicação. E estudos aí que diz que faz bem, mas para mim, não, eu não concordo, eu jamais faria isso. Inclusive, gosto muito de animal, mas as pessoas estão dando muito mais valor ao animal do que as próprias pessoas. O projeto prevê alguns requisitos para que o animal entre no hospital. Não é qualquer animal que pode adentrar, o animal ele tem que estar em plena saúde, ele tem que ter o laudo do médico veterinário, ele tem que entrar na casinha, na caixinha de transporte com uma pessoa responsável por ele. E quem ficou preocupado com os riscos de contaminação pode ficar tranquilo, porque se o animal for bem cuidado e limpinho, os riscos são mínimos. O risco de entrar dentro do hospital sempre vai existir. Se eu entrar dentro do hospital, eu vou estar levando riscos para essas pessoas que estão lá internadas. O próprio médico, quando entra no hospital, ele está levando do ambiente externo bactérias, o próprio ar do ambiente externo para dentro do hospital, que isso tudo pode causar um risco, mas é um risco controlado. Com os animais é a mesma coisa. Caso a ideia seja aprovada, hospitais privados, públicos e conveniados ao SUS vão adotar o projeto. E um aplicativo está aí para ajudar a identificar crimes ambientais aqui no Amazonas. E as queimadas já lideram o ranking de denúncias recebidas pela ferramenta criada pelo Instituto Amazônia Mais. Com a chegada do verão amazônico, o índice de queimadas no Amazonas pode aumentar. Por isso, é preciso conscientização para evitar esses danos ambientais. Elas têm a origem pela ação do homem, né? No ambiente rural, o preparo do solo, a atividade para limpeza de terreno, né? E nas áreas urbanas, e não é só em Manaus, nos municípios do interior também, nas regiões urbanas, as pessoas costumam também colocar fogo nos resíduos, né? No lixo que se acumula, na limpeza de um quintal. Nesta sala do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, as áreas de foco de calor em todo o estado são monitoradas via satélite. É possível observar que os maiores focos estão no sul do estado, alcançando os municípios como Lábrea, Humaitá, Apuí e Boca do Acre. E é por meio do monitoramento que eles identificam a situação e tomam os procedimentos cabíveis. Denúncias, não só a questão de queimadas, outros ilícitos ambientais, e a gente, de posse da informação, vai apurar, vai fazer a fiscalização, fazer os procedimentos de praxe. Os dados do IPAAM mostram que de janeiro a 28 de maio de 2016 foram registrados 1.236 focos de incêndios no Amazonas. No mesmo período deste ano, o número caiu para 225, uma redução de menos 81,79%. Outro dado é que em todo o ano de 2015 foram registrados 15.170 queimadas. Já em 2016, o número reduziu para 12.024, uma redução de menos 20,74%. Apesar da redução, o Instituto Amazônia Mais, que lançou o aplicativo Meu Ambiente, já registrou que as queimadas no Amazonas lideram o ranking de denúncias de crimes ambientais. O aplicativo Meu Ambiente, lançado há um ano, já registrou mais de 230 denúncias de crimes ambientais. Aqui na capital, os maiores registros estão localizados nas zonas Norte e Centro-Sul. Nossa plataforma ela atende Manaus e no interior do Amazonas. E dentro da cidade de Manaus, a zona que mais fez registro, que foram 88, foi a Zona Norte, seguido de Centro-Sul com 39. O aplicativo recebe denúncias anônimas. Em seguida, são encaminhadas para o órgão responsável. Caso as denúncias não sejam atendidas, o Ministério Público Federal faz a cobrança do órgão. Se em 30 dias não tiver nenhuma resposta do órgão que nós enviamos, aí sim o Ministério Público entra em ação e notifica. O ex-prefeito de Iranduba, Shenaik Medeiros, terá que devolver 19 milhões de reais aos cofres públicos referentes a gastos não comprovados na sua gestão. O ex-prefeito teve os documentos reprovados pelo Tribunal de Contas do Estado, o TCE. Somente nos 5 primeiros meses deste ano, o Disque Denúncia do município registrou 10 casos de violação de direitos de trabalho infantil aqui em Manaus. De acordo com os dados divulgados no lançamento da campanha municipal de erradicação do trabalho infantil nesta quinta-feira, hoje 89 casos estão em atendimento pela Secretaria de Assistência Social.
Crianças, adolescentes e familiares se reuniram para participar do lançamento da campanha municipal de erradicação do trabalho infantil nesta quinta-feira. A ideia é orientar sobre a exploração do trabalho infantil por meio de algumas atividades, como roda de conversa. Os casos mais evidentes são a questão dos malabares nos cruzamentos da cidade. E o que a gente pôde observar no perfil dessas crianças? 90% delas vêm do bairro Colônia Antônio Aleixo. E a SEMAD faz um trabalho de sensibilização com essas famílias para que a gente priorize a presença da criança na escola e não desvirtuando da principal obrigação que ela tem, que é estudar e também brincar. De acordo com dados da Prefeitura, somente nos 5 primeiros meses deste ano, o Disque Denúncia do município registrou 10 casos de violação de direitos de trabalho infantil. Hoje, 89 casos estão em atendimento pela Secretaria. Agora vamos conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira, dia 9 de junho, na capital e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. No município de Inhamundá, o tempo fica encoberto, mínima de 24 e máxima de 33 graus. A mesma previsão para o município de Juruá, onde as temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Em Envira, a previsão é de muitas nuvens, com possibilidade de chuva, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Quem passa pela Avenida Altasmirim, mais conhecida como Grande Circular, na zona leste de Manaus, já observa o avanço das obras de um novo shopping na região. A primeira etapa do estabelecimento está prevista para inaugurar em outubro deste ano. Segundo os responsáveis pelo empreendimento, o investimento é de 116 milhões de reais e hoje já são gerados cerca de 200 empregos diretos e indiretos, com a expectativa de gerar mais 500 empregos com o shopping em funcionamento. O centro de compras terá 135 lojas, cinema, praça de alimentação, academia, parque infantil, áreas de lazer e mais de 600 vagas de estacionamento. Interessados em saber como a corrupção é investigada no Brasil têm a oportunidade de participar de um seminário realizado hoje e amanhã aqui na capital, com a presença de importantes nomes ligados à Polícia Federal e ao Judiciário brasileiros. Alguns delegados que participam são atuantes na Operação Lava Jato. Os debates foram comandados por especialistas que atuam diretamente em operações de combate à corrupção no Brasil. Um dos palestrantes foi o ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça, que falou dos pontos positivos e negativos da nova legislação anticorrupção. Primeiro é bom dizer que a lei anticorrupção é aquela lei que foi destinada a punir as empresas por atos ilícitos praticados contra qualquer ente da administração pública. As sanções têm cor e cheiro de direito penal, mas elas são de índole administrativa por questões do nosso sistema. E a má interpretação tem exatamente porque elas começaram a vigorar exatamente na Lava Jato. E aí a distorção. Parece que elas foram feitas para a Lava Jato e não foram. Foram feitas para um sistema penal de todo o Brasil. Desde que a Operação Lava Jato, que investiga um esquema bilionário de desvio e lavagem de dinheiro, foi deflagrada pela Polícia Federal, nunca se falou tanto em corrupção. A série de descobertas de inúmeros esquemas de desvio de verbas públicas tem levado anônimos e poderosos para a prisão. Mas, segundo os especialistas, esse não é o único legado das medidas anticorrupção. A partir de agora, nós temos a convicção de que qualquer agente público ou agente econômico, empresas, empresários, vão ter a consciência que não podem corromper, que não podem oferecer vantagem, que não podem receber vantagem para praticar qualquer ato de gestão pública, que isso é crime e que isso tem consequência. Afinal de contas, a corrupção é uma coisa que está no nosso cotidiano, tanto nas pequenas atitudes, como nas grandes corporações, nas grandes empresas, nos governos. Esta é a segunda vez que Manaus recebe o Simpósio Nacional de Combate à Corrupção. Amanhã, 5 palestrantes comandam os debates.
Você já ouviu falar em médicos pajés? Entre os índios, nas mais diversas aldeias, o tratamento e a cura de doenças são feitas por eles. Aqui na capital, as técnicas utilizadas pelas próprias tribos, já podem ser oferecidas à população no primeiro centro de medicina indígena aqui da Amazônia, inaugurado esta semana no centro de Manaus. Veja na reportagem como é que funciona. 2 anos tentando engravidar e nada. A Thalita aproveitou que estava vindo de São Paulo para Manaus e se consultou com um curandeiro do Centro de Medicina Indígena da Amazônia, inaugurado essa semana no centro de Manaus. Estou procurando engravidar já faz algum tempo, né, tendo dificuldades, e procurei outros médicos também, né, não indígenas, ocidentais, e sei que eu não tenho nenhum problema. Um projeto pensado há 10 anos. Aqui, os tratamentos são feitos com o conhecimento dos próprios indígenas, utilizado nas aldeias. Nós temos uma epistemologia ou uma ciência e conceitos sobre saúde, conceitos sobre tratamentos, conceitos sobre doenças, do nosso jeito, nosso modo. Né? O curandeiro Manuel Lima é da etnia Tuiuca, em São Gabriel da Cachoeira, grande conhecedor das terapias. O idealizador do projeto, João Paulo, fala sobre os tipos de tratamentos que podem ser realizados aqui. Menos cirurgia e acidentes. Né? E todas outras doenças, por exemplo, dor de cabeça, náusea, depressão, doença da pele, né? Doença do útero, doenças urinárias, dores musculares, né? A infertilidade feminina. O tratamento é feito de 2 formas. A técnica Bacessé, que é uma espécie de benzimento onde são ativados os elementos de cura contidos nos vegetais e animais, seguido da indicação de medicamentos naturais. O centro, localizado na rua Bernardo Ramos, está aberto de segunda a sexta-feira, de 9 horas da manhã a 1 da tarde. O valor da consulta custa apenas R$10. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e clique no link Vídeos. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é o 99205-1478. Fique agora com o programa do horário eleitoral e em seguida tem as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Para você, uma excelente noite e até amanhã.